Sejam bem-vindos ao último dia da nossa Semana Teológica que chega até você graças à Escola Bibotalk de Teologia. Segunda, terça, quarta, quinta, você acompanhou eu, Guilherme Nunes e Luiz falando sobre o Reino de Deus. Agora você vai ter um podcast incrível falando sobre as parábolas do Reino. Então, gente, acompanhe esse podcast que eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre as parábolas do Reino de Deus. Lembrando que você pode estudar Bíblia e Teologia com a turma do Bibotalk. Estamos com a turma aberta, com um baita desconto para você assinar o nosso plano anual e passar o ano de 2026 estudando Bíblia e Teologia com a gente. Sério, dá uma olhadinha aqui na descrição dessa aula, desse vídeo aqui no YouTube, que é bem menos do que você está imaginando. Ai, deve ser muito caro estudar com essa galera. Gente, sério, cabe no seu bolso. E eu tenho certeza que vai valer cada centavo que você investir aqui com a gente. Mas, simbora pro podcast. Então, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo na Escola Bibotalk de Teologia. Você não sabe? Você não conhece nossa escola? É uma escola 100% online, que tem professores e professoras que amam a igreja, amam a Jesus, amam a teologia, a tradição da igreja, e que ensina de forma clara, de forma transparente, numa linguagem acessível, ao mesmo tempo profunda, os princípios da teologia de várias disciplinas teológicas. Você vai ter lá matérias comigo, com o Cacau Marx, com o Guilherme Nunes, com o Luiz, com o Erlan, com o André Heineken, tem um monte de gente boa, Paulo On, enfim, gente, uma imensidade, Cíntia Muniz, uma galera de gente boa, até não tô citando todo mundo aqui, tá? Tem muita matéria legal na EBT, são mais de 180 horas de conteúdo que você tem acesso ao adquirir qualquer um dos nossos planos. E se liga, nós estamos fazendo 4 anos de existência. Há 4 anos que nós estamos produzindo teologia numa linguagem acessível para você aprender mais sobre esse rico universo que é a teologia. Então olha só, galera, a gente está dando 40% de desconto no nosso plano anual. Sim, o nosso plano anual, ele é incrível, ele tem diferenças em relação ao plano mensal, tem mais coisas, e a gente está dando 40% de desconto. Basta você aplicar esse cupom aqui, ó, ANIVER40. Selecionou o plano anual, aplicou o cupom, vai vir esse descontão para você. Mas é o seguinte, pela primeira vez na história da EBT, vamos dar descontos no plano mensal. Sim, 20% de desconto no plano mensal, basta por 6 meses, tá bom? Por 6 meses. Por 6 meses você tem 20% de desconto, basta aplicar aqui ANIVER20 e você vai ter esse desconto. Tem mais detalhes aqui na descrição desse vídeo, desse podcast, se você estiver só ouvindo, tá bom? Em bibotalk.com ou aqui no YouTube. Sério, gente, vem estudar Bíblia e Teologia com a gente, 4 anos. Ó, sobre o plano anual, vem para nossa turma 06. Vai ter um grupo no WhatsApp exclusivo para vocês, vai ter monitor, vai ter clube de leitura, aulas ao vivo a cada 15 dias. Sério, vem estudar Bíblia e Teologia. E detalhe, você vai passar... Porque quando você entra na nossa plataforma de ensino, você tem acesso a tudo que nós já produzimos. E se você escolher o plano anual, por exemplo, ou seja, até fevereiro de 2027, você vai ter acesso a tudo que nós vamos postar. O plano mensal é o seguinte, enquanto você paga, você tem acesso. O plano anual você pagou, você vai ter acesso a tudo que nós vamos postar em 2026. Então, sério, gente. Assim, e o valor, gente, na moral, por tudo que a gente já está oferecendo, tá um valor excelente, tá? E ainda mais que vai vir pelo menos mais uns 4 módulos ainda esse ano, sério. Só vem e você vai amar estudar Bíblia e Teologia com a gente. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 635. Eu sou Rodrigo Bibo e voltamos com a série Parábolas. Olha aí, é uma boa abertura. Ok, né? Justo. Tá valendo. Descritivo, né? Descritiva, claro. É. E eu sou o Cacau Marx e eu odeio aquela piada do parabola, sabe? Mas e o tira-rede? Acho horrível. É que Jesus não gostava de futebol, né? Que ele manda parar a bola e tira a rede. Só porque eu falei que eu odeio a piada, ele faz a piada. Por que eu vou lançar a rede, tirar a trave? Isso, exato. Lançar a rede, tirar a trave. Deixa eu mudar minha abertura. E olha só, que você sabe que eu... Você é um cara sou que um gosta de grande piada. defensor das piadas de pastor. O seu pai fazia piadas? Faz ainda. Né? Poxa, que legal. Você teve um bom pai? Tive. Paulo. Eu tenho um bom pai. Você tem um bom pai? Erlan, fala pra mim que teu pai foi ruim pra ti. Cara... Erlan, fica comigo nessa, Erlan. Meu pai foi
Meu pai foi terapia não é agora, né? Aí, não é nóis, é nóis. Enfim, deve ser muito massa ter um pai. Tu já acompanha o BT Papo que eu faço com o Cacau? Eu não vou te interromper, mas você tá se afundando nessa, tá? Sério? É. Meu Deus. Depois o Erlan te explica. Enfim, mas aqui o Cacau fala tão bem do pai dele, ele falou, mano, como deve ser massa ter um pai legal. Agora o Paulo teve um pai legal também. O meu pai poderia ser melhor. Poderia ser melhor, o meu também, enfim. Mas legal, Paulo. E, gente, quem é que faz a abertura agora? Vai. É o Paulo. Agora sou eu. Vai lá, Paulo, por favor. Eu sou o Paulo Oni e são nas coisas simples que nós entendemos das coisas complexas da vida. Olha aí. Deus usando as coisas loucas. Eu sou Erlan Tostes e tem joio e trigo crescendo junto, mas você, joio, pode se tornar trigo, é só se arrepender. Olha aí, mano. Muito bom, cara. Pode? Bom, Pensei que era só arrancar e acaba a história. Quem arranca é o fim dos Não tempos, arrancaram né? ainda, não arrancaram ainda. Será que o joio pode vir a se tornar trigo, cara? Eu acredito Uma nisso. mutação pode acontecer? Uma mutação? Será que... Não há será que- impossíveis. Atualmente eu gostaria mais de saber quanto tem de caloria no joio ou no trigo, porque talvez eu troque. Não, aliás, quero parabenizar os dois que estão desse lado da mesa. Põe a câmera só nos dois aí, Andrezão. Porque aqui, ó, os dois emagreceram muito. O Cacau, Parabéns. super magro. Que o Cacau é o seguinte, Será que Cacau... a gente somar, a gente perdeu, sei lá, uma criança? Eu perdi o meu filho mais novo. Caramba, Paulo. inteiro. Sério, Paulo? 12 quilos, 12 eu quilos. também. 12 Aí, ó, quilos. Olha aí, Dois 24 filhos. quilos. Vocês perderam a Milena quase. Sensacional, gente. Parabéns. Parabéns. E o Cacau não só emagreceu, como também emagreceu a barba. Foi uma boa estratégia. Foi. Deu uma diminuída na barba e tal. Uma boa Deu uma paradinha aí. Deu, E às deu. vezes quando eu assisto o vídeo meu mais antigo com aquela barbona, eu fico me perguntando por que nenhum amigo meu avisou? Olha, Cacau, é porque a gente... Cacau, assim, a gente... Não, eu tô brincando, eu sei, vocês foram muito legais. Exato. O que a gente Inclusive, avisava... eu preciso arrumar minha barba. O que a gente provavelmente. te avisava, Cacau, é da tua postura quando tu senta. Realmente tem alguns BTDs. Cara, mas BTD Não, é aquele mano, negócio, não, você faz aqueles negócios sentado no final do negócio. É mó desgastante. Não? Eita! Olha. Virou conversa de RH agora. Tá bom. Virou conversa de RH. Tá bom. Não é isso que eu quis dizer. Eu disse assim, é intenso, é super cansativo. É fala a verdade. cansativo, é E aí a bastante. gente grava no final. Eu até dormi. Não, é verdade. Lembra de quando eu dormi? É verdade. Mas é legal. Dormiu? Vocês querem cortar então o BT? Tem uma figurinha minha dormindo. Exato. Vocês querem cortar o BT Não, gravado ao vivo? não, Que a galera vai gosta. pra isso, não. A galera gente tá gosta. ali. Então a gente diminuiu a palestra. Não, então. não precisa. Tá bom. Não é isso que eu tô Então tá dizendo. O que eu tô bom. dizendo Poxa. é exaustivo, então no final fico meio desconjuntado. Mas eu mudei, foi só aquela... Aquela, vamos lá. Mas, gente, o tema hoje é Parábolas do Reino. Voltamos com a série Parábolas. Tem vários episódios aqui em bibotalk.com falando sobre as parábolas. Inclusive, se eu não me engano, Sim. primeiro episódio de Cacau Primeiro episódio. e vários outros foi, a participação do Cacau foi falando sobre parábolas. Parábola da A minha figueira. também. A sua também, né? As 10 virgens. A gente já foi Olha mais aí. bíblico. Cara, esse A podcast gente é já muito foi mais bom bíblico. também. As 10 Esse podcast virgens. é muito bom. Até hoje ele é muito bom. Eu ouvi ele, cara, acho que 3 meses atrás eu fui pregar sobre essa parábola. Eu ouvi o nosso Legal, podcast. legal. Tá muito legal. Tem bons insights lá. Bons insights. É isso. Então, a série Parábolas, a gente vai analisar algumas parábolas. E hoje, parábolas do reino, tá? Mateus 13, Jesus conta algumas parábolas que são chamadas de parábolas do reino. Vamos contextualizá-las, trazê-las aqui pra você e fazer aplicações práticas para o nosso tempo hoje. Vamos lá, vamos começar então, gente. Só lembrando que tá aqui na tela, se você que vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. Sempre que você compra pelo nosso link, você ajuda este canal a continuar a patrocinar o que a gente tá fazendo aqui. Beleza? Não esquece. Vamos lá, gente. Mateus 13, parábolas do reino. Qual é a primeira parábola que a gente tem? Umas 3 ou 4 parábolas Jesus conta ali, né? Tem Agora é 8 primeiro, parábolas. São 8 parábolas, gente? Por que eu contei isso? Eu só Ainda tem estudei 4. explicação. Você parou antes de terminar. É porque ele é a mesma Você coisa cansou, quase, né? Mas são 8 parábolas, gente? São 8 A parábolas. partir de qual versículo começa? A partir do primeiro. versículo 1. Ah, tá, gente, entendi. É que vocês pegam já desde a do semeador. É que eu pulei a do semeador porque nós já temos um episódio ok. Não, sobre a parábola mas do você semeador. pulou só do semeador? Eu acho que eu pulei só do semeador, cara, porque inclusive em Não, algumas bíblias começam a parábola. Vamos o reino listar. de Deus é semelhante Vamos a. listar. Vamos lá. Tem a parábola do semeador, de 1 a 23. Ok. isso. Parábola do joio e trigo. Pronto, né? é isso Parábola aí. do grão de mostarda. Não, essas Mostarda. 3 tem que ir junto. Isso. Essas Porque três- são grãos. Né? Tem. Não, mas Não, é verdade. Também é. Mas faz Ele riu, sentido. mas também é. Mas é também isso é. mesmo. Também. Mas não é só isso também. Mas tem. Tem um problema que ele tá traçando. Sim, É. tem o do fermento, que é o quarto. Tem o do tesouro escondido, quinto. Tem a pérola de grande valor, sexto. Do terreno. Rede, sétimo. E o do escriba instruído, oitavo. Beleza. Mas o que me faz olhar para esse
texto com um olhar bem, assim, atento, é que geralmente a gente entra em crise com essas parábolas que caem, assim, meio que do céu, assim. Tipo, tem um capítulo específico só de parábola. Então, Jesus, ele parou no momento e só pregou parábola. Exato. E todo mundo, né, registrou de forma linear. Só fiz um binge listening. Ouvindo ali. Mas aqui, cara, se você for ver, assim, essas parábolas, ainda que sejam meio desconexas, mas existe uma narrativa por detrás de todas elas que faz com que todas elas tenham um sentido, uma progressão. Ou seja, desde a questão da recepção da palavra, que é a questão do semeador, até a questão que envolve juízo, a questão que envolve como nós vivemos a partir da palavra semeada. Nós temos, na verdade, toda a complexidade da vida exposta de uma forma muito, muito comum, porque as parábolas se propõem a fazer isso. E alguns eruditos dividem essas 8 parábolas em alguns movimentos, né? O primeiro é a parábola do semeador, que tem a sua explicação, é uma das únicas parábolas que Obrigado, Jesus faz Jesus, obrigado. questão de explicar, de 1 a 23. Temos de 24 a 43, que são as parábolas do joio e do trigo, grão de mostarda e do fermento. Tá? E tem o terceiro ciclo, que é as parábolas do tesouro escondido, da pérola, da rede, e tem uma conclusão com uma parábola bem meio que deslocada, parece, que fala dos escribas, né? Da questão do escriba. Então, tem uma lógica por detrás, que é uma lógica que a gente precisa sempre estar atento quando nós nos deparamos com esse tipo de texto. Por que que temos um capítulo específico só de parábola? É um trabalho editorial do evangelista, pois ele quer comunicar algo de forma intencional, a conectar de alguma forma essas parábolas, essas 8, né? Nos mostrando um quadro muito maior daquilo que Jesus quer ensinar e da própria pedagogia do Senhor Jesus. E até o próprio tema do reino, que é um tema muito importante, né, para o público de Mateus, se é um público, né, de forma proeminente de judeus. Sim. Tanto que ele até evita no lance do reino de Deus, é mais o reino dos céus. É uma linguagem de Mateus. Uma linguagem de Mateus, Isso. exato. E a questão do reino de Deus ligado a pessoas. Olha. Porque o reino de Deus não é um conceito etéreo. O reino de Deus está ligado com a rotina da pessoa, que Coisas está simples explicam coisas complexas. simples relacionados com movimentos bem prosaicos, bem ordinários da vida. Então, o que Jesus ensinou? Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, é chegado. É chegado de tal maneira que agora os discípulos de Jesus, à luz daquilo que Jesus é, já todos nós podemos viver essa realidade no aqui e no agora. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo. O joio do trigo é o que nós estamos vivendo agora. Essa parábola, se nós pegarmos a nossa vida, ela não terminou. Porque um dia vai chegar o juízo em que Deus vai separar as duas coisas. Então nós estamos crescendo ao mesmo tempo, trigo e joio. É o que nós estamos vivendo agora. Então a realidade do reino não é uma realidade para o além, é uma realidade para o agora. Até porque o agora é o próprio Cristo, né? A gente pode dizer que o reino de Deus não é um lugar, mas é uma pessoa. Vivemos uma Basileia. antecipação. Vivemos, e que, ou seja, a presença dele antecipa isso, né? Sim. Essa vivência do reino, né? Agora, tem uma questão legal nessas parábolas ali, que o Snodgrass destaca essas primeiras aí, até a do fermento, né? Que ela fala, até do joio, que ela fala de atividades ocultas. Explica, Ela fala atividades ocultas. De questões ocultas. O Snodgrass propõe, e eu acho que faz muito sentido, que a pergunta que meio que conduz essas primeiras parábolas desse capítulo é por que a gente não vê o reino irrompendo? Entendeu? Num período em que os discípulos estão ali, e se você olhar o capítulo anterior, é um capítulo em que Jesus é rejeitado, tem uma série de questões, e os discípulos são meio assim, e ele tá em casa, né? Ele tá bem nesse lugar, ele vai pra casa e ali tem, né? Na sua terra, o profeta não tem honra e tal. E aí ele vai falar de várias questões que respondem essa pergunta. Por exemplo, olha, a mensagem chega em pessoas e por algum motivo ela não germina.
ou é porque está muito preocupado com as questões da vida, ou porque as aves tomam, mas quando ela cai no solo, ela dá fruto. E ela dá frutos e frutos diferentes. Ou a parábola do joio e do trigo. Não, eles crescem juntos. Né? Ou do grão de mostarda, ela é um grão pequeno, mas uma hora ela aparece. Ou do fermento. Se mistura o fermento na farinha e não se vê como acontece aquilo, mas acontece, entendeu? Sem que você veja aquilo está acontecendo. Então, a tentativa de responder por que o reino não está acontecendo do jeito que a gente acontecia. Isso é uma coisa absolutamente compreensível se você tem uma mentalidade profética do Antigo Testamento, falando do dia do Senhor como uma chegada, juízo, destruição e glória. Exato. Entendeu? Isso. E aí isso não acontece. Eles começam a ficar meio, como é que tá, que tá acontecendo? E aí Jesus conta essas parábolas falando, calma, não é desse jeito que vocês estão pensando, não. O meu reino não é deste mundo. E ele vai caminhando por esse caminho. Então eu acho que, pelo menos essas primeiras, elas se conectam com o sistema, mas elas vão acrescentando elementos e elas vão se desenvolvendo e chegando em outros elementos. Que vai ter outros aspectos de oculto também, que nem a pérola. Ela tá oculta, ela vai caminhar por essa questão de estar oculto também, mas em outro sentido. No caso da pérola, até no mesmo, né? Você não tá vendo, mas você sabe. Então, pela fé, você adquire e tal, né? Então, tem a ideia da mostarda que vai crescer, né? Que tá se expandindo. Então, essa ideia é muito interessante, porque nós temos Jesus constantemente lidando com questão de dimensões. Começa pequeno e vai se alastrando. Então, é uma espécie de capilaridade que vai se formando do reino de Deus. O reino capilar de Cristo. Porque quando brota, multiplica, né? Isso, 10, 60, porque é uma capilaridade. Oferecimento manual. Desculpa. Se eu fosse patrocinado, eu ia enviar agora o jabá, vai. Mas é uma capilaridade multidimensional. Porque é uma capilaridade que envolve a profundidade das raízes, a copa da árvore, né? Então, é algo que efetivamente é contraintuitivo quando nós falamos de reino de Deus. Como assim o reino de Deus começa com uma semente? É verdade. Com uma pérola. Por que é importante aqui? E por que no caso da pérola, ela é uma coisa só, mas tem tanto valor? A semente que cai na terra boa, o joio, o trigo, tem muitas individualidades sendo tratadas e que no final parece que Jesus amarra numa coletividade muito maior. Agora, isso aí ecoa a linguagem do Antigo Testamento, né? Que assim, você tem uma questão no Antigo Testamento que é quase que uma maneira de Deus agir de partido particular para elementos maiores, uma pessoa para um povo para todos os povos, tal. Isso. Mas até numa linguagem profética mesmo, porque a própria visão de Daniel, que Daniel interpreta, ela é uma pedra que se torna uma montanha, né? Ela é uma pedra que se desprende. Então, essa mensagem também, esse pessoal tava meio... Podia ter prestado um pouquinho mais atenção, né? Mas veja na sinagoga. Mas veja que esse crescimento é interessante você trazer o Daniel, porque quando nós lemos Daniel, nós temos a impressão que esse crescimento é algo sumamente divino. Assim, a pedra cresce e invade toda a terra. Mas na perspectiva de Jesus, esse crescimento é também uma missão dos seus discípulos. É verdade, cara. Então, é o agir de Deus sobre o povo de Deus que faz com que, por meio do evangelho, tanto na sua pregação quanto na sua vivência, na sua experiência, a experiência do reino de Deus possa se esparramar para cumprir a expectativa dos profetas. A glória do Senhor encher a terra como as águas cobrem o mar. Tanto que em Mateus 13, na parábola do semeador, né, a gente entende que a semente é a palavra de Deus sendo pregada. Só que mais para frente, os filhos, né, do reino são a semente. Ou seja, nós também somos as sementes que ele joga no mundo. Daqui a pouco Jesus é a semente que precisa morrer. Exato. Gente, vai tendo multidimensões do mesmo item. É verdade. Jesus é a semente, nós somos a semente, a palavra é a semente, mas a palavra através de nós, a palavra de Cristo. Exato. Sendo que em Daniel, de fato, a pedra se desprendeu sem auxílio de mão humana.
né? Sem mãos E humanas. aí Jesus explica... Cara, realmente, eu não tinha pensado nisso. O Cacau falou uma coisa interessante, falou lá, o pessoal na sinagoga deveria ter prestado mais atenção no... Foi uma... Não, mas Foi meio, né, maldoso aqui. não é porque os apóstolos chegam Deviam ter até ouvido o Je- BTcast. Os discípulos chegam em Jesus, que está lá no barco falando as parábolas, e perguntam, mestre, por que o senhor está falando em parábola? E Jesus, a resposta de Jesus é, olha, vocês receberam capacidade de compreensão dos mistérios do reino, mas eles não. Aí ele cita Isaías, que tem um povo que tem ouvido e não ouve, tem olho e não vê. Temos um BT Papo sobre isso muito bom. Verdade. E aí, o grande lance é, eu tô falando para que haja uma compreensão mascarada e ao mesmo tempo revelada, nessa dimensão dupla, né? É mascarada porque são metáforas, são símbolos que são colocados e tem interpretações na realidade. Mas está revelado porque o reino de Deus finalmente foi descortinado. Ele não é mais uma expectativa de vitória bélica, enfim, social, política, econômica, conforme existe uma expectativa do povo que está recebendo essa mensagem. Veja, esse povo... a gente está falando aqui do século I. Talvez os avós dessa galera que está recebendo aqui, eles tiveram autonomia no seu território, porque se na década de 60, um pouco antes, o Império Romano domina, um pouco antes eles estavam vivendo... Os macabeus. Os macabeus, né? Os asmoneus estavam ali autônomos, finalmente, Sim. né? Então, assim, poxa, meu avô estava livre, hoje eu sou escravo, meu pai é escravo, minha mãe é escrava, eu sou escravo de Roma. Então, existe uma expectativa, uma frustração, obviamente, mas tem uma expectativa de que o Messias resolva isso. E Jesus está falando o seguinte, olha, o reino de Deus é muito maior que isso. Existe uma libertação que é muito mais política, muito mais que econômica, social, uma libertação espiritual plena, uma convicção plena que alcança o entendimento através de elementos do cotidiano. Ou seja, Jesus vai mostrar que o pecado que ele veio destruir, por assim dizer, é maior... É maior que Roma. Maior que Roma. Tipo assim, é um problema maior que a escravidão que Roma... Vocês acham que tô escravidão tendo... não, né? Vocês acham que estão tendo um problema aqui com César? Não, cara. O pecado é muito pior. Exato, Mas esse pecado também é algo muito interessante de ser lidado aqui, porque, imagine, não são todas as pessoas que têm noção de que o reino chegou. Sim. Por isso Como é que elas teriam essa noção? Porque tem o joio e o trigo. Crescendo junto. Crescendo juntos. E o que determina quem vai ser joio e quem vai ser o trigo? É exatamente a Livre soberania. Eu não tô brincando. Em última análise, Não, sim. que eu não sou calvinista. Exato. Meu Deus. Não, mas até para arminiano, a livre soberania de Deus também. Mas também. Com concorrência. Talvez eu seja pelagiano, você não sabe. Eu tô brincando, tô brincando. Faz esse corte, pessoal. Eu falaria justamente da percepção que as pessoas têm sobre a pessoa de Jesus. Isso que determina o que é joio, verdade, o que é verdade. trigo. Exatamente. Então, a gente quer uma realidade do evangelho muito limpinha, muito linear. Mas o evangelho reflete as complexidades da nossa vida. Sim. Olha. Às vezes, não tem resposta fácil. Todas as respostas que envolvem a nossa vida são respostas num nível complexo. A realidade do reino era para ser uma realidade que todos perceberiam Sim. em resposta às expectativas que nós temos os profetas do Antigo Testamento. Mas nem todos têm olhos para ver e nem todos têm ouvidos para ouvir. É aí que cai a questão da parábola, porque Jesus falou de parábola justamente para que aqueles que não têm ouvidos para ouvir não entendam aquilo que está sendo falado sobre o reino e, ao mesmo tempo, se coloquem, por exemplo, na função do joio. Então tem esse sabor meio agridoce, sabe? Meio Jesus fala complexo. que o coração do povo se tornou insensível para perceber essas verdades do reino. E isso tá numa parábola, mas comunica com outra. Quando fala do coração, que é duro, que a semente Sim. cai e não brota. Por quê? Porque tem durezas da sociedade que estão impedindo Sim. de penetrar. A gente tem que só... Cara, a realidade é muito maior do que isso. Muito maior do que essa mesa, do que esse estúdio, do que a internet, do que o mundo. Tem algo muito maior, que é meu relacionamento com Deus. No final, Deus quer um relacionamento conosco. Mas só para ser um pouquinho mais instigador aqui, se a semente é a palavra de Deus e a palavra de Deus tem o poder que nós reconhecemos, por que ela só brota a depender do coração da pessoa? Cara, o LED vai dizer o seguinte, olha, Jesus com essas parábolas está dizendo que o reino de Deus
ele pode ser aceito ou pode ser negado. Ou que a realidade é muito mais complexa do que simplesmente você aderir a uma ideia ou a alguma proposta que pode ser de cunho ideológico ou qualquer coisa assim. Existe uma dimensão intelectual, de a gente concordar ou discordar de uma ideia, mas tem algo que é sobrenatural. Não, mas tem uma questão... Tem algo sobrenatural. Mas tem mais do que algo sobrenatural, eu acho que... Porque, para ficar na parábola do semeador, esse solo raso brota, e brota rápido. Sim. Uhum. Se a gente pensar que as pessoas estavam se perguntando sobre, puxa, por que o reino não irrompe? Por que não é? Pode ser que eles estejam pensando naqueles que, por exemplo, João fala, se não estão entre nós, não eram dos nossos, entendeu? Uhum. Já estiveram, rapidamente responderam e não depois eram se afastaram. Pode ser. E aí tem essa... E isso faz sentido você pensar que houvesse esse tipo de grupo, de alguma maneira ali, para os leitores de Mateus. Né? Talvez não tão visível no momento em que Jesus está ensinando a parábola. Mas para os leitores de Mateus, décadas depois, com certeza esse grupo existe. Sim. Dos que receberam o evangelho e se afastaram. Demas amou demais um presente século. Exato. Abandonou o Paulo. Susana. Então Susana? É Nárnia. Tá, boa. Amou os sapatos, né? Exato. Então eu acho que é uma coisa que, assim, aí pega pra gente também. O quão profundo a semente vem pra mover esse solo todo do nosso coração, entendeu? E aqui, independente da gente estar falando sobre se essa condição é mutável ou não, se ela é pré-definida ou não definida, a questão é que se a gente está falando de um poder desse reino, ele envolve um certo compromisso de transformação profundo em nós mesmos. E a gente está muito condicionado a essas condições em que a gente está inserido muitas vezes, que a gente não deixa esse tipo de transformação. E aí, independente também se essa questão é pessoal ou não, isso aí é mais para uma análise pessoal do que para ficar investigando as razões teológicas e espirituais disso. Entendeu? A gente gosta de ficar olhando para o outro, falar assim, tem gente que é coração duro, tem gente que nasce, mas os pássaros vêm. Vamos internalizar isso? Como está o meu coração? Como que eu estou recebendo a palavra de Jesus? Eu estou absorvendo? Eu estou rejeitando? Eu estou desobedecendo? Eu estou me esfriando? Qual a minha relação com o presente século? Caramba. Entendeu? Porque no final das contas, a gente também... Quem define os meus amores, E aí tem até o lance, né? Eu sou semente de qual qualidade? Deus está me lançando no mundo, né, como a semente do seu evangelho, né? O que eu estou representando em relação a isso? No fim das contas, a última coisa que Jesus fala, né, na 7ª parábola, que é a parábola da rede, é que essa avaliação final, que envolve o compromisso pessoal, que envolve a autoconsciência, ela é uma avaliação que vai ser feita dentro da mente de Deus. Porque ele é o... É os seres celestiais que vão fazer isso. Ele chama os anjos para ajudar nessa seara. Ele é o que separa, ele é o que colhe e lança o joio fora e guarda o trigo. Mas aí vem a pergunta, a separação do joio e do trigo, ela é uma separação escatológica. Ou seja, é no frigir dos ovos, é no grande dia que a gente vai ter essa separação do joio e do trigo. Enquanto isso, ou seja, enquanto o mundo tá rolando, eles estão crescendo, e por isso que a gente é frustrado muitas vezes. Mano, por que tem tanto mal no mundo? Aí Jesus já respondeu nessa parábola. Gente, o joio e o trigo estão crescendo junto. Como é que fica o lance de nós, com as outras orientações bíblicas, de nós julgarmos, né, o falso profeta, ou seja, as orientações de Paulo, né, pra gente ficar de olho, olha, virão mestres que vão querer enganar. Legal. A minha pergunta é assim, mano, beleza, a separação do joio e do trigo, ela é pro grande dia, certo? Vou usar uma linguagem mais genérica para pegar aqui pré-milenistas e amilenistas. É pro grande dia. Pro grande... E como é que fica o nosso papel de julgar hoje, né, os falsos profetas? Eu acho que a questão do juízo, ela está muito mais relacionada aos efeitos do que à forma. Porque o joio e o trigo são duas plantas que visualmente são muito parecidas. Muito parecidas. Agora, o trigo alimenta. Tem glúten. Tem, entre outras coisas. O trigo é que vai salvar a gente no futuro, mas eu já disse. Mas o joio... É o milho, errei. O joio faz mal. Faz mal pra saúde. Não tem um efeito bom. Não faz pão. Não faz pão. Cara, já imaginou? Tem um negócio que não faz pão. Já tá errado já no começo. Pronto. Mas Jesus mesmo também ensinou que é pelos seus frutos que você julga. Então, aqui...
Jesus não está falando apenas da aparência do reino, mas da essência, e uma essência que produz prática, e uma prática que é visível e reconhecida por entre os discípulos e pelos de fora. Então nós estamos falando de um grau de comprometimento, de um grau de complexidade da vida cristã que está muito além de você achar que é alguém, de você aderir a certas ideias. Nós estamos falando de uma transformação que acontece por meio da boa semente, porque aquilo que faz com que o nosso coração seja um solo fofo, fértil, é a ação do Espírito Santo. Correto. Então nós temos uma boa mistura entre o agir de Deus e a nossa responsabilidade em viver de acordo com aquilo que Deus faz e em resposta à ação de Deus. Esse movimento duplo nos faz, inclusive, termos um padrão mais refinado de, quando necessário, julgar o próximo. E às vezes é necessário julgar o próximo, vendo os efeitos. Os efeitos que alguém que está numa posição de joio está fazendo em relação ao campo. E tem uma outra coisa bem prática nisso também, que os julgamentos que a gente faz em relação a esses efeitos tudo, e não são sentenças finais, né? Não. A gente não tá fazendo a sentença final. Graças a Deus. Né? Boa. Não deveríamos. Mas a internet está aí para mostrar que a galera gosta. O tribunal é forte, O tribunal é Mas forte. você vê... Se você vai pro céu, compartilhe, senão só olhe. Mas... Mas você vê como as mídias sociais estão tornando a nossa vida rasa. Ah, meu Deus. Rasa. Agora eu tô me sentindo confrontado, que é de bom estado. Recebe, irmão. Nós estamos com o coração semelhante à beira da estrada. Por quê? Porque nós estamos perdendo essa múltipla complexidade que é a vida cristã e nos apegando apenas a juízos temerários que podem ser muito bem juízos de um estereótipo, de uma persona, de um avatar. Palavras ditas. Mas vocês sabem muito bem, palavras, sentenças que nós escrevemos, muitas vezes ocultam o coração da pessoa. Nós não temos como saber a intenção da pessoa por detrás daquilo que ela produz na internet. Então nós às vezes avaliamos muito bem uma pessoa pelo tipo de conteúdo que ela produz, Isso. mas na verdade ela é joio. E por isso que só o fim dos tempos Só o fim dos tempos. E o interessante é que Deus usa o joio, às vezes, para abençoar o trigo. Isso. Essa é a dinâmica complexa. Cara, o ser humano é muito complexo pra gente poder ficar julgando as pessoas, entendeu? Por isso que só mesmo a corte celestial vai poder fazer isso. Então... Nesse momento aqui, Jesus ele é o próprio semeador. Nesse primeiro período aqui, Jesus ele tá pregando e tá anunciando o reino. Corta para 2025, estamos nós pregando o evangelho. Então, eventualmente, culto de domingo são as pessoas recebendo em seus solos as palavras que são pregadas no culto público. Mas veja, a gente está num período em que as pregações não são apenas restritas ao âmbito eclesiástico, né? A igreja. Você tem pregações na internet também. E veja, a semente já é algo pequeno, né? O Jesus vai falar de grão de mostarda, que é menor dos grãos. O que a gente faz? A gente corta o grão, moe e pega um pozinho do grão, joga na internet e a gente agora alimenta pessoas média. Com Eu pensei exatamente café. com 1/10 do grão. Então, com a geração dos cortes, que se alimenta de corte em corte, a gente vai plantando de corte em corte um pouquinho da semente das pessoas. E tem gente que está satisfeita com isso. Infelizmente, como é que vai brotar um grão pela metade, um grão, um quarto de grão? Não brota. O grão, ele é inteiro. Então, por isso que é a necessidade de um relacionamento na igreja, né? De uma congregação. Porque esse reino das pessoas. Né? Mas veja que o reino traz uma história muito mais ampla, é justamente isso. Pra gente ter um grão inteiro que possa morrer e possa brotar, nós precisamos ter uma visão de que, né? O reino, ele é proclamado. O reino cresce em meio à oposição, de várias formas.
O reino tem um início humilde, mas tem um final glorioso. O reino é algo que vale mais do que qualquer coisa e que vale dar a vida por aquilo que parece ser tão pequeno, mas é como se fosse uma pérola, daquela mais rara que vale você vender aquilo que tem e que não tem. Esse reino que vai culminar na concretização de toda a história quando Jesus se assentar para julgar os vivos e os mortos, e aí sim nós termos um reino perfeito, da qual nós estamos vivendo apenas uma antecipação e uma miniatura, algo provisório. E esse reino que é unido na pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo faz esse reino ser o reino de Deus. Então nós temos uma convergência de toda a expectativa do Antigo Testamento para o Novo Testamento, em consonância a toda a complexidade que é a vida do discípulo de Jesus Cristo. Então, você viver dia após dia, crescendo nessa complexidade, é algo muito contracultural com aquilo que nós estamos vivendo. Nós queremos drops nós queremos um anestésico. Doses. Mas nós não queremos ter uma visão geral de tudo, porque, na verdade, isso para o homem moderno não importa. Não importa isso para o homem moderno. O homem moderno quer se sentir bem agora. O depois que as pessoas vejam ele se sentindo bem também. Esse é um ponto também terrível. É um ponto maligno, porque a gente vive em função do outro, não em função daquilo que Deus quer fazer por mim. E da dopamina rápida, né? É, a dopamina. Tem toda a galera que tá criticando, né? Esse mundo... Mas já tem gente falando que estão criticando demais também. É? Dopamina não é todo esse problema, não. Não é todo esse problema, não. Mas, assim, de fato, assim, essa geração dopamina, tudo estímulos rápidos e tal. Então, assim, a galera não consegue mais se prender num conteúdo mais denso, porque é tudo muito já mastigado e, tipo assim, embalado numa embalagem que me atraia e que vai me dar o que eu preciso para aquele momento, entendeu? Então são doses, pílulas, entendeu? E eu quero tudo assim, tudo fragmentado, então não tem como construir algo mais completo, porque é tudo muito fragmentado, muito particionado, e aí falta a vida de comunidade e a galera... E o mais engraçado é que a gente tá falando tudo isso, mas a gente produz essas coisas. A gente produz essas coisas. Mas não produz só, né? Mas sabe isso que você falou? Eu tava pensando, desde lá do início a gente falando do pequeno que enche, né? E você falando agora que toda essa questão tá conectada em Jesus Cristo. É exatamente o que Paulo fala em Efésios 1, né? Quando ele fala que o Pai colocou Cristo no trono para ser cabeça sobre todas as coisas, e para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, que é o seu corpo. Sim. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. Isso. Unido, ok? Sim. Isso. Mas que é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Isso. E ele vai... Então, assim, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, ou seja, para que ele tenha o reino sobre tudo, a igreja é o seu corpo unido que se espalha submetendo todas as coisas a ele. E essa característica acho que é muito importante nisso tudo. Porque se é a vida de Cristo que nos dá essa condição de estarmos assentados com ele em regiões celestiais, que é outra coisa que ele fala também, né? Que nós já estamos assentados com ele em regiões celestiais. Ou seja, que já estamos nessa posição privilegiada no reino de alguma maneira, porque já estamos lá. Mas se é essa conexão com Cristo... Então ela envolve esse tipo de radicalidade de transformação, que é essa transformação que Jesus Cristo mesmo opera. Sim. E opera em nós. E aí é loucura, cara, porque assim, não há limites pro que pode acontecer aí. Porque a distância entre quem nós somos e quem Jesus ela é gigantesca. Sim. Entendeu? E fica super... Quando a gente, por exemplo, pensa nessa questão, você tava falando às vezes não tem vida, né? Às vezes, literalmente não tem vida. Literalmente. Como assim, literalmente? John Piper fez aquele vídeo em que ele manda fazer o chat GPT orar segundo a teologia de Don Carson. E aí ele diz... aí todo mundo, nossa, amém, que lindo. Ele falou, tá vendo? Ortodoxo. Não é nem ninguém. Não é nem ninguém. E fez isso. É muito fácil fazer isso. Difícil é viver. Isso. Né? Então E é curioso, ainda na metáfora da semente, né? A semente, quando cresce, as raízes, elas são, enfim, elas crescem por baixo da terra, ninguém tá vendo. Até começar a sair, já tem uma raiz bem grande se nutrindo do terreno, né? Então, isso leva tempo. E Jesus, ele quando manda lá o pessoal ir por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, batizando o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ele também manda ensinar a guardar as palavras que eu tenho ordenado. Veja, isso é discipulado. Discipulado leva tempo. Então, a gente está numa sociedade acelerada que o cara se converte, o famoso, se converte agora, semana que vem ele já está pregando. Semana que vem ele já está... É que a gente, na verdade, hoje a gente industrializou o discipulado. Isso.
E o discipulado é uma coisa mais artesanal. Isso, manufaturado aqui, ó. Exato. Demora uma vida o discipulado. Demora. Exato. Demora Mas As raízes vão a crescendo. gente faz muito industrializado, linha de produção de discípulo, entendeu? Sabe o que a É uma gente coisa faz? um pouco A mais- gente programa. tira a terra e quer tirar foto da raiz. Tira selfie da raiz. A raiz crescendo. Olha como a raiz é gigante. Infelizmente é isso, a sociedade de hoje. Nossa, ficou uma bad vibe agora. Não, mas enquanto vocês estão vendo tudo isso, o reino está crescendo Exato. invisível. O reino tá crescendo. E isso que é muito legal também, o lance de que... e aí tem a questão da soberania de Deus sem discussão, né? É meio que independe de nós, né? Você tá falando isso pra me agradar. Claro, sim, eu quero que você volte, Não, mas o arminiano não tem problema com a soberania de Deus também, né? Eu digo Independe de nós, mas Deus se alegra em nos usar para isso. exatamente. Completamente. Por isso nós também somos a semente Mas que eu ele tô joga. brincando, viu, cara? Eu sou calvinista de 1,5, mas sou. Não. Existe isso? Existe o Cacau. Perseverança do santo. O Cacau quer agradar tanto vocês que ele não admite que é arminiano de Perseverança 4 do pontos. Santos e a graça quase resistiu. Não. É depravação total e meia perseverança do Ah, santo. mas depravação, todo mundo crê na depravação. Mas você não deixa de ser. O Lucas Martins tem um livro assim, né? Mas sabe uma coisa? Eu tava ouvindo o Iago falando hoje, eu tava vindo pra cá, eu queria ver o PT Papo, não mas teve a minha ainda. caneca não deixou. Ai, gente. Então, aí a gente vai ter que explicar depois. Mas aí eu ouvindo o vídeo do Iago lá, que eu botei rodando. YouTube Premium, você pode, né? É, o YouTube Premium. Pra dizer que eu não tava assistindo, tá, gente? Exato. E aí ele tava falando sobre o calvinismo, eu tava refutando. Ele tava respondendo um arminiano tentando refutar o calvinismo. Meu E Deus. eu ouvindo os dois, eu falei, cara, eu concordo 1000 vezes mais com o Iago nessa discussão do que com o arminiano. Tem argumento ruim, né? Cara, eu acho que eu tô, arminiano é eu acho que muito eu tô ruim, né, ficando mano? bem calvinista ultimamente, viu? Ah, cara, eu não tô nem aí pros dois, na verdade é essa. Entendeu? Tem hora que é Deus, tem hora que é nós. Mas é isso. A culpa é sempre minha. Eu acho assim, não Isso eu cabe. tô ligado. Honestamente, não cabe. Nas caixinhas bonitinhas. Honestamente, não 16. cabe nesse episódio. Nesse episódio. O negócio é o seguinte. Eu trouxe uma crise teológica pessoal pra A culpa mesa. é sempre minha, isso eu tenho certeza. A culpa não é de Deus. Deus não projetou para que eu fizesse isso, a culpa é totalmente Perfeito. minha. E tá tudo certo. Mas, cara, eu acho que o reino de Deus tá crescendo. Isso tem que alegrar o coração do crente, Uhum. sabe? Porque é a promessa dele, sabe? O reino de Deus vai se estabelecer de forma plena. E isso deve motivar os cristãos, entende? Tipo assim, eu acho que na cabeça dos discípulos, dos primeiros que ouviram isso, Jesus pregar, a ressurreição, tipo assim, mano, o cara falou que ia ressuscitar, ressuscitou. Mano, o que esse cara falou tudo mais? Mano, é verdade. Se ele falou que o reino de Deus é isso, então assim, agora a gente vê tudo muito pequeno, a gente não consegue distinguir uma coisa da outra, mas o homem Deus que falou que ia ressuscitar, ressuscitou. Então a gente deve confiar e a partir dessa palavra fazer a nossa E a parte. edificação da igreja, ela passa por essa esperança primeiro, Exato. certo? Mas ela também passa o desafio que é esse compromisso, ele é muito grande. Então assim, se a gente não estiver junto com o outro, lembrando um ao outro qual que é o nosso alvo, qual que é o nosso foco, se a gente não tiver um junto com o outro apontando de novo para quem se distrai, qual que é o caminho, qual que é o fim ali, a gente vai se perder, entendeu? E aí esse é um outro problema disso aí que o Erlan trouxe, da questão do discipulado e da imagem, essas questões todas. Porque ela está num vazio tão grande que a gente se isola muito, a gente quer menos possível interferência dos outros. Sim. As pessoas... uma das coisas que mais afasta pessoas da igreja é justamente a exigência de prestar conta. Certo? Você que é visitante, E aí- levante. Não Eu é tô nem isso. brincando, eu tô brincando. Isso até pode ser, por algumas pessoas pode parar vários gatilhos, mas nem é nem isso. É assim, cara, o cara passa a vida inteira pensando, tomando decisões considerando outras pessoas, certo? Ele passa a vida inteira pensando nisso. E aí ele fala uma hora, cara, eu me sinto tão mais livre, tão mais leve agora que eu tomo as minhas próprias decisões. Então aí como a igreja responde a isso? Ela passa a deixar um pouco de lado esse nosso compromisso de edificar um ao outro. Uhum. Porque, puxa, as pessoas, né, elas se sentem invadidas com isso e de fato são invadidas e então elas se afastam. Mas o problema é que a gente não parte da grandeza da glória de Cristo para a qual a gente foi chamado. A gente parte de um tipo de modelo que a gente apresenta e fala, entra aqui nessa caixa. Entendeu? Aí, de fato, é muito melhor você estar fora. Muito melhor. Mas se a gente consegue pregar a glória de Deus de modo que as pessoas desejem aquela glória, Uhum. aí ela fala, eu preciso de ajuda para que eu não... Isso, entendeu? sim. Eu preciso
de ajuda para olhar para lá. Entendeu? Porque as pessoas elas estão dispostas a fazer mudanças na vida dela a partir de outras pessoas. Então eu vejo direto gente falando sobre nutrição, porque eu quero emagrecer. Mas eu é que quero. Eu é que tô olhando para aquilo e falei, eu desejo aquilo. Então, como que a gente fala para as pessoas sobre a grandeza desse reino que a gente deve desejar, ao ponto de elas falarem, eu quero ser discipulado, eu quero ser apontado para essa direção. Boa. E a gente não faz muito esse processo, e aí até fala, cara, cada um, vamos se afastar um pouco. E aí a gente torna essa coletividade de indivíduos que não tem mais uma coisa que uma vez tinha um texto antigo do... Ricardo Gondim. Ai, cara. Não, que se é texto antigo Do é bom, Eric, Paulo. acho que é do Eric. Ô, Paulo, se é texto antigo do Ricardo é bom. Eu acho que é do Eric. Te conheço. Eu não sei se é do Eric Rodrigues ou é de um outro cara que eu tô esquecendo o nome dele, cara. Mas sobre... mas acho que é do Eric Rodrigues, sim. Sobre a nossa... Como é que é as coisas que passam água? Cano. Não, tipo um papel que... Filtro. Filtro. Não, qual que é essa? Impermeabilidade. Permeabilidade. Permeabilidade. Sobre a permeabilidade das pessoas, sobre nós sermos permeáveis uns aos outros. Entendeu? Olha só. Ah, que legal. E isso é uma questão que a gente tá muito hidrofóbico nesse sentido, né? Que a gente tá super assim, bate num grudanado. É o no Jimmy outro, Bolha, gente. né? gente? E a gente tá igual aquele negócio que o pessoal vende, aqueles spray lá, Ah. impermeabilizante, né? Não, de ser permeável mesmo um pelo outro, de ser formado. Imagina, assim como o ferro com o ferro se afia, Exato, né? exato. Assim o amigo ao seu amigo, né? Uma ideia de provérbios e tal. Exato. E a gente foge Assim disso. como o reino de Deus é um fermento que, junto com a massa, é uma coisa só e de repente. Isso. E aí? Entendeu? É ali, é naquela. Mas tem uma coisa que eu acho que... de falar isso é complicado, porque tem desdobramentos, mas nós pregamos o reino, a gente tem aqui várias parábolas que Jesus está falando sobre o reino, ele está ensinando sobre o reino. Hoje nós ensinamos sobre o reino. Só que nós ensinamos sobre o reino de uma perspectiva futura. Você vai para o inferno ou vai para o céu. Salvação ou perdição. Basicamente é isso. Então, aceite a Jesus porque você vai viver uma eternidade na Nova Jerusalém com ele. Legal, só que tem desdobramentos modernos, agora que a gente tem privilégios agora, benefícios agora. E esse reino aplica na nossa vida uma mudança para agora. Que não é só a ressurreição. A ressurreição é glória a Deus. Eu vou estar lá, eu vou morar com Jesus. Maravilha. Só que hoje, 2025, agora, isso me faz bem. Então o reino de Deus é esse tesouro escondido que eu descobri. E agora, cara, eu vou fazer uma festa. É agora. Que Muda Mateus minha vida. mesmo vai dizer que a cidade está sobre o monte, mas as pessoas que estão em trevas olham para ela. Isso. Então, assim, as trevas não acabaram, a cidade também já está lá. Então, e vendo suas obras, glorificarão o Pai que está no céu. Então, essa simultaneidade, ela acontece, né? Então, isso é importante também, porque senão a gente joga tudo lá para frente, uma hora vai aparecer. Não, os efeitos dessa comunidade, os efeitos de sermos corpo de Cristo, esses efeitos têm que aparecer agora. E aí, vamos lá. Puxar, o que você vai falar? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Não era isso. Né? Tá bom. Mas eu já Eu achei que você ia usar um chavão nosso aqui. O já ainda não? Comunidade Contraste. Comunidade de contraste. Um abraço pro Gorrinho. Eu traria só uma última observação. Comunidade. Vamos ver quantas vezes Jesus fala de reino. Os episódios que envolvem Jesus e o reino. Se nós vermos, por exemplo, a tentação de Jesus, o diabo mostra para Jesus todos os reinos da terra. E faz uma proposta indecente. Eu te darei tudo se você me adorar. Se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. Fez o PowerPoint passando, cara. Como reza as nossas traduções mais contemporâneas, né? Mas... Senti que tem um original direto. Um pouquinho, né? Tem um direto do original aí. Mas o que faz do reino de Deus ser tão exuberante, tão belo? E por que o reino dos homens perde a beleza? Por que todos os reinos serão dados a Cristo e Cristo devolverá todos os reinos ao Pai novamente? Eu acho que essa perspectiva e esse referencial da pessoa de Jesus Cristo é que faz da experiência do reino ser aquilo que é. A beleza, o brilho está na pessoa de Jesus. Porque se a gente espelha essa beleza para as nossas estruturas, que nós chamamos de reino, mas Jesus não chamaria de reino, nós estamos pervertendo algo que não é para ser assim. Aquilo que nós fazemos nos nossos programas, as nossas propostas, tudo isso faz parte
da atividade dentro da qual nós podemos, dentro dos nossos limites, podemos fazer para Deus. Mas o reino em si é a glória de Cristo. É o seu senhorio sobre todas as coisas. E é um senhorio que se esparrama em todos os âmbitos da nossa vida. E quando o texto diz que as pessoas olharão para nós e glorificarão a Deus que está no céu, ele está se referindo justamente a esse brilho do reino celestial que é projetado em nós. Então, ouvi uma certa vez um pregador pentecostal amigo meu falar o seguinte: nós não somos estrelas, né? Porque nós não emitimos luz própria. Nós somos, no máximo, satélites que aparecemos no céu em reflexo ao brilho de um astro. Eu acho que essa dinâmica precisa estar muito bem estabelecida. Eu enxergo o discípulo, eu me enxergo toda a minha rotina à luz da beleza do reino de Cristo. E é esse reino de Cristo que nós começamos a viver já aqui e no agora. Com a expectativa de que tudo aquilo que de legal fazemos para Deus possa ser ainda mais perfeito, ainda mais legal no reino por vir. Então isso nos faz viver com esperança. A gente falou da complexidade da vida, e isso dá um banho de água fria um pouquinho, né? Porque a gente fala que não tem resposta fácil, a gente fala que nós vamos passar por dificuldade mesmo, mas tudo isso é plenamente possível ser administrado quando o nosso olhar está na glória de Jesus e na esperança do mundo por vir. Se isso está claro pra gente, nós vamos viver todos os anos da nossa vida sofrendo e penando nesse mundo, mas ainda assim com a boa perspectiva e com um sorriso no rosto de que tudo vai dar certo e tudo vai apontar para um lugar que Deus projetou nós estarmos. Amém. Isso aí. Vocês falaram lá atrás sobre o grão do joio e o grão do trigo. O trigo faz pão, o joio não. Eu não sei. Não sei fazer pão. Eu nunca comi pão de joio. Mas hoje acho que dá até para fazer pão, né? Fazem pão com qualquer coisa, né? Meu Deus. Mas o trigo que faz o pão, Jesus, ele parte o pão e ele fala que este é o meu corpo, né? E ele fala também que a igreja é o corpo de Cristo. Então, nesse sentido, nós fazemos parte desse pão que é partido, né? E veja, o sangue, viajando na metáfora aqui, o sangue fica dentro do corpo normalmente, né? Para pessoas saudáveis, sangue fica dentro do corpo. Eu acho que sim. Mas quando Jesus ele é torturado ali, o sangue banha o corpo. O sangue banha. O sangue de Cristo é quem está agora na superfície do corpo. Cobertos, né, pelo sangue de Cristo. Nós somos esse corpo que é cuidado, coberto pelo sangue dele, espiados, né? E, enfim, pecados espiados e redimidos pelo sangue, comprados pelo sangue. E o joio não. O joio não faz parte dessa dinâmica. Então não é que o joio seja mau. O joio só não faz parte dessa dinâmica e não tem os benefícios. Né? Obviamente o joio é mau na analogia, né? Nossa, quem é joio, enfim. Então todo mundo é mau também. O trigo também. Né? Só tem um bom que é Deus. É o Pai. Jesus fala isso em Mateus 7. O ponto nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo faz parte de um reino. E esse reino é de um rei. Não é sobre nós. E é só o rei, a esse rei que nós adoramos, né? Esses reis temporais aqui que nós temos não são... Eu até abro o meu livro com 2 Coríntios 4:5, né? Que vai bem na vibe que o Paulo estava falando antes. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Amém, é isso. 2 Coríntios 4:5. É isso, meus amigos. Esse é o reino. Esse é o reino, exatamente. Súditos do reino. Sempre Eterno, firmado em misericórdia, justiça e... É a minha música preferida de louvor. Muito boa essa música, muito Ele boa. tava com um olhar de meio que decepção. Não, eu tava tentando lembrar que música é essa. O nome da... Vocês cantam lá, porque ela... É bem essa Os música. reinos se abalam, os povos se curvam. Ó o dedinho do teclado aqui já. Aí que ela começa... Tô tentando agora. Mas qual é que é o nome da música? Cristo. Eu acho. É Teu Reino. Teu reino, a música é Teu reino. Não manjo. Teu reino é sempre eterno. Não lembra? Não canta mais porque vai dar problema. Vai dar, mas o cara É que é igualzinho. Não, mas o cara que compôs, ele é gente boa, gente boa. Gente boa. Gente, ficamos por aqui com mais um BTcast. Já sabe, né? Aquele seu like, se inscreve no canal, passa adiante. A gente tá fazendo isso aqui para edificar a sua vida, tá bom? O que você pode devolver de volta, se você quiser? Comentar, dar o like,
passar para alguém, traga ouvintes novos para o BT Cash. E é claro, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk, não esquece, tá bom? Deus abençoe, obrigado, Cacau, tamo together. É nóis. Paulão, de novo. Valeu. Erlan, Tamo junto. nóis. Até o próximo BT Cash, se ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Muito bem, você viu você ouviu, eu não sei se você está vendo no YouTube, está ouvindo no Spotify ou outra plataforma, mas esse podcast, tenho certeza que abençoou demais a sua vida, clarificou várias parábolas que a gente pode ler ali em Mateus, e é o seguinte, você quer aprender mais sobre Bíblia e Teologia? Vem estudar na Escola Bibotalk de Teologia, estamos com as matrículas abertas, se é que assim, matrícula é bem a palavra, né? Mas você pode entrar na nossa nova turma. Como é que funciona a IBT rapidão aqui para você que ficou até aqui, porque você está interessado? Você tem mais de 180 horas de conteúdo já publicado. Vários módulos sobre Deus, Espírito Santo, a teologia do apóstolo Paulo, fé e ciência, Antigo Testamento, Novo Testamento, hermenêutica. Você tem clube de leitura, orientação teológica, grupo no WhatsApp, ou seja, muita coisa edificante. Você faz o seu tempo, você tem acesso por 1 ano, tá? Se você fizer o plano anual, por 1 ano você pode acessar todo o conteúdo que nós já postamos. Mas olha só, 2026 está apenas começando e nós vamos postar muitos novos conteúdos ainda esse ano, em 2026. Então, sério, é mais barato do que você imagina. Vem estudar Bíblia e Teologia com a gente. O link está aqui na descrição dessa aula, aqui no YouTube e também no site bibotalk.com. No Spotify nem sempre vai, tá? Mas aqui no YouTube é certeza que o link vai estar aqui. Eu te espero na Escola Bibotalk de Teologia. Vem passar o ano de 2026 com a gente, que eu tenho certeza que você vai aprender muito para a glória de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.